Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando o problema do mal a partir de Santo Agostinho. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Quando nós estudamos o problema do mal à luz de Santo Agostinho, nós precisamos diferenciar aquilo que é o mal no sentido ontológico daquilo que é consequência desse mal ontológico, que é o mal natural e que é o mal moral. Os medievais, alguns medievais, e Santo Agostinho está entre aqueles que pensam assim, entendem que bem e ser são coextensivos. O que significa dizer que bem e ser é coextensivo? Que tudo aquilo que é, na medida em que é em seu melhor estado, é bom. Então, resumindo, né? Tudo aquilo que é, sendo em seu melhor estado, é bom. O que é bom? Bom é a coisa na sua melhor condição. Bom é a coisa no seu melhor estado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho os meus olhos. Meus olhos não estão enxergando bem, por isso eu tenho que usar um óculos para corrigir a minha visão. Qual que é a função do meu olho, dado o ser do meu olho, dada a configuração do meu olho, dado que o meu olho é? Qual que é o melhor estado do meu olho? O melhor estado do meu olho é enxergar bem. Enxergar bem, portanto, é a maneira como meu olho melhor realiza a sua função, melhor realiza a sua natureza, melhor realiza o seu ser. Isso a gente chama de bem, bem transcendental ou bem ontológico. Bem ontológico é o bem na medida em que algo realiza o seu ser no seu melhor estado. Então, eu digo que meu olho é bom na medida em que ele é algo, na medida em que ele realiza uma certa função, e se ele realiza essa função no seu melhor estado, eu chamo isso de bem. Todas as coisas, sejam animadas ou inanimadas, elas têm um ser, elas têm uma dada natureza. E na medida em que se encontrarem no seu melhor estado, nós chamamos isso de bem. Então, ser e bem são coextensivos. Ser é ser bom. E o que é o mal? Se o ser é coextensivo com o bem, então o contrário do bem só pode também ser o contrário do ser, ou seja, o nada. O mal é um não ser, o mal é um nada. Aqui, Agostinho é muito mal compreendido. Né? Por que é o problema do mal? Olha, existe um Deus que é bom. Como que pode existir um Deus que é bom e existir o mal? Aí algumas pessoas vêm e citam Agostinho e falam assim: ah, não preocupe com isso, porque de acordo com Santo Agostinho, o mal não é nada, o mal não existe, o mal não tem ser. Se o mal não tem ser, não tem problema do mal, porque não tem mal. Mal não existe, mal não tem ser. Essa é uma interpretação equivocada do Agostinho. É óbvio que a resposta ao problema do mal não pode ser simplesmente não tem mal, relaxa, não existe mal. Aí você vai falar, não, mas claro que tem mal, tem gente sofrendo, tem miséria, tem tristeza no mundo, tem furacão, tem desastres naturais, tem catástrofes ambientais, tem injustiça, tem crueldade. É óbvio que Santo Agostinho não seria tão ingênuo de simplesmente dizer, olha, isso não existe, o mal não existe. Não é isso que Santo Agostinho está querendo dizer. Para Agostinho, o mal não é uma coisa irreal. Para Agostinho, o mal é real. A gente sofre, existe injustiça, existe de tudo no mundo. Agostinho jamais negaria a realidade do mal. O que Agostinho quer dizer é que o mal é um nada devido. Não é que o mal é um nada absoluto. O mal é um nada devido. O que significa dizer que o mal não é um nada absoluto, mas sim um nada devido? Vamos voltar para o exemplo do meu olho. Do meu olho aqui. O meu olho, na medida em que ele é bom, porque ele cumpre uma função que é fazer enxergar bem. No entanto, o meu olho não está enxergando bem. Por quê? Porque lhe falta algo.
Meu olho não está enxergando bem porque ele está privado de uma boa visão. O que é devido ao meu olho? Que ele enxergue bem. Então, dada a natureza do meu olho, o que meu olho deveria ser? Ele deveria enxergar bem. Mas eu estou enxergando bem se eu tiro meu óculos? Não, porque falta algo ao meu olho para realizar bem a sua função de enxergar bem. Portanto, aquilo que é devido ao meu olho está em falta. É nesse sentido que o mal é um nada. O mal é aquilo que falta para que algo realize bem a sua função. Então, o que é o mal? É um nada absoluto? Não. O mal é a ausência de algo relativo àquilo para que aquilo realize a sua função. Então, o mal não é um nada absoluto. O mal é um nada relativo àquilo que é devido à natureza de algo. É devido à natureza de meu olho que ele enxergue bem. No entanto, eu não estou enxergando bem. Meu olho está privado de enxergar bem. Portanto, essa privação, essa ausência, essa falta, essa deficiência. O que é deficiência? Falta algo para que aquilo seja eficiente. Falta algo para que meu olho enxergue eficientemente bem. Portanto, meu olho carece de algo. O meu olho tem uma deficiência. E isso é o mal. Então, o mal tem realidade. O mal não é um nada absoluto. O mal só é um nada no sentido de que ele é aquilo que falta para que algo realize bem a sua função. O mal é um nada na medida em que ele é uma deficiência, na medida em que ele é uma privação. Ele não é um nada absoluto, ele é uma privação relativa ou uma privação devida, um nada devido. Falta aquilo que é devido àquilo, para que aquilo realize a sua função ou para que aquilo esteja em seu melhor estado. Então, Agostinho jamais negou a realidade do mal. Agostinho jamais negou que existe sofrimento. Agostinho jamais negou que existe miséria. Agostinho jamais negou que a crueldade, a maldade humana existam. O que Agostinho dizia é que o mal presente nessas coisas é resultado de uma deficiência, é resultado de uma falta, é resultado de uma carência. O mal não é uma substância, o mal não é uma natureza, mas é a deficiência de uma natureza, é a corrupção de uma substância. Portanto, o mal tem realidade. No entanto, essa realidade é no sentido de um nada devido e não de um nada absoluto. Quando pensa o problema do mal, Agostinho também observa que o mal se dá em razão da criação ex nihilo. Observe o seguinte: quando Deus cria o mundo, Deus pode criar um ser que é completamente perfeito? Não pode, por quê? Vimos que ser e bem são coextensivos, ou seja, tudo que é também é bom. Coextensivo significa isso, tudo que é também é bom, na medida em que melhor realiza o seu estado. Mas pense o seguinte: o que é, de maneira mais suprema, o que é o sumo bem? O que é o supremo ser? Só Deus. Só Deus pode ser o supremo ser. Só Deus pode ser bem no sentido pleno da palavra. Portanto, qualquer coisa que Deus cria não pode ser sumamente perfeito. Porque se é criado, já não é Deus. Se é criado, já não é o sumo bem. Se é criado, já não é o Deus eterno. Deus não pode criar outro Deus. Só basta pensar, Deus é eterno. Se Deus criar algo, essa coisa já não vai ser eterna. Já vai ser algo finito. Já vai ser algo que tem um começo. Já vai ser algo mutável, que passou da não existência para a existência. Só Deus é sumamente perfeito, só Deus é imutável. Então faz parte de criar que isso que é criado seja inferior ao Criador. Aquilo que é criado não pode ser igual ao Criador. O Criador é incriado, o Criador é eterno, o Criador é sumamente perfeito. Aquilo que é criado, por sua natureza, precisa ser menos perfeito que o Criador. Então não é possível que Deus crie uma criação sumamente perfeita. Faz
parte da própria ideia de Deus criar algo, que isso que é criado seja menos perfeito que o seu Criador. Como Deus cria e ele tem boas razões para criar, já que Deus quer compartilhar do seu ser, então, por que Deus cria? Porque Deus quer compartilhar do seu ser, porque Deus quer compartilhar do seu bem. No entanto, para que Deus compartilhe de seu ser, para que Deus compartilhe o seu bem com suas criaturas, essas criaturas não podem ser completamente perfeitas, porque Deus não pode criar o perfeito. Deus só pode criar aquilo que é inferior a ele. Deus não pode criar algo outro Deus. Deus é supremamente perfeito, ele é incriado. Aquilo que é criado é finito, é imperfeito. Então Deus não pode criar algo que seja sumamente perfeito. Aquilo que Deus cria é menos perfeito que o próprio Deus. Mas Deus cria porque ele quer compartilhar do seu ser, porque ele quer expandir o seu bem com as suas criaturas. Então, um mundo criado por Deus é um mundo menos perfeito do que Deus. No entanto, isso não significa que Deus seja o autor ou o criador do mal. Para Santo Agostinho, o mal não é resultado de uma causa eficiente, mas de uma causa deficiente. O que isso quer dizer? Deus cria o olho, mas a deficiência do olho Deus não cria. Até porque não tem como criar a deficiência. Você cria a natureza de algo. E aí essa natureza pode se corromper. Essa natureza pode se tornar deficiente. Essa natureza pode estar privada daquilo que é devido a ela. Então o que Deus cria? Deus cria a natureza das coisas. Agora, que essas coisas se corrompam, que essas coisas sofram de deficiências, Deus não pode fazer isso diretamente. Porque a deficiência não se cria. A deficiência acomete uma natureza criada. Já que o mal é um nada devido, Deus só pode criar a natureza e o que se deve a essa natureza. Mas que lhe falte a essa natureza algo que lhe é devido não é resultado de um ato criativo. É resultado de uma deficiência que a coisa sofre. Por isso Agostinho vai dizer: Deus não é o autor do mal. Deus não pode criar o mal, até porque o mal não é alguma coisa. O mal não é uma natureza. O mal não é uma substância. O mal é uma deficiência. No entanto, por mais que Deus não seja o autor ou o criador do mal, Deus permite o mal e o regula. Deus permite o mal, Deus regula as consequências do mal. Nenhum mal pode surgir na criação de Deus que não tenha sido permitido por Deus. Deus não cria o mal diretamente, mas Deus permite o mal. E Deus restringe o mal. Deus não deixa o mal sair do controle. Deus controla o mal. Deus controla as circunstâncias do mal. Deus controla as consequências do mal. Então Deus não causa diretamente o mal, mas isso não significa que o mal esteja fora do controle de Deus. Deus limita, restringe, controla o mal, controla as suas consequências, controla as suas circunstâncias. Deus pode impedir o mal? Pode, basta ele barrá-lo. Deus pode restringir a esfera que o mal atua? Pode, basta ele limitá-lo. Deus pode restringir as consequências do mal? Pode, basta ele limitar o alcance dessas consequências. Então, por mais que Deus não seja o autor do mal, o mal não é como algo que saiu do controle de Deus. Mas se Deus permite o mal, se Deus não impede o mal em certas circunstâncias, por que ele faz isso? Porque Deus tem propósitos com o mal. Primeiramente, o mal permite um contraste com o bem. Quando eu conheço a miséria, quando eu conheço o sofrimento, quando eu conheço a dor, eu percebo o quanto o bem é mais supremo. O quanto é linda a felicidade, o quanto é linda a justiça. Diante da crueldade, da injustiça, a justiça se revela com mais força. De acordo com Agostinho também, Deus traz bens através do mal. Então, por exemplo, pense num pai corrigindo uma criança. Às vezes, o pai vai chegar e vai falar para a criança: você está de castigo, você não vai poder jogar videogame hoje, porque você fez bagunça. E aí a criança fica privada do videogame por um tempo. Isso é mal, isso é triste, a criança vai ficar triste. Mas disso resultará um bem maior, porque a criança se tornará mais obediente. Da mesma maneira, através de certos males, Deus traz certos bens.
Deus consegue tirar o bem do mal. Além disso, de acordo com Santo Agostinho, há mais bem no mundo do que haveria se não houvesse o mal. Há mais bem no mundo do que haveria se não houvesse o mal. Pode parecer para nós que existe muito mal no mundo, mas pense o seguinte: para cada mal que existe no mundo, existe um bem que iguala a ele ou que supera ele. Todo mal no mundo é compensado por um bem igual ou maior. Então, os males que existem no mundo não são por acaso. Os males que existem no mundo são compensados por bens maiores. Há mais bem no mundo com o mal do que haveria se não houvesse o mal. Por fim, Agostinho nos lembra que o mal é suscitado pelo livre-arbítrio, que é um bem também. Então Deus deu livre-arbítrio às suas criaturas e por isso elas podem escolher praticar o mal. A vontade humana pode também ser alvo de uma deficiência. A vontade humana também pode se corromper. A vontade humana, no seu melhor estado, ela busca o bem. Tudo que a vontade busca é o bem. No entanto, a vontade ela pode se enganar. A vontade pode eleger como bem aquilo que não é bom. A vontade pode se mover para algo, tomando isso como um bem, quando na verdade isso não é um bem. Para Santo Agostinho, a vontade nunca escolhe diretamente o mal. Porque o mal não é uma coisa, né, como a gente viu. A vontade, ela peca não quando ela escolhe diretamente o mal, mas quando ela escolhe um bem inferior ao invés de um bem superior. Porque a vontade, por sua natureza, ela não pode escolher o mal por si. Ela não pode escolher a deficiência por si. A gente só pode desejar aquilo que a gente julga ser um bem. A gente só pode desejar aquilo que a gente julga ser um bem. Portanto, a vontade não pode se mover por natureza em direção ao mal. No entanto, a vontade pode julgar como um bem algo que não é um bem, ou pode julgar como um bem superior algo que na verdade é um bem inferior. Todas as vezes que a vontade escolhe um bem inferior ao invés de um bem superior, ela pratica o mal. Isso é o mal. Então, perceba, Agostinho, quando diz que o mal é um nada, ele não está negando a realidade do mal. É óbvio que o mal é real. É óbvio que o sofrimento é real. É óbvio que a miséria é real. Quando Agostinho fala que a vontade nunca escolhe o mal por si mesma, mas que errar, pecar, é escolher um bem inferior a um bem superior, ele não está dizendo que resolve o problema do mal simplesmente dizer que existe um menor bem. Porque senão haveria o problema do bem menor, digamos assim. E Agostinho não está negando que o mal é um problema. Ele não está negando que o mal é um problema. Ele só está dizendo o mal não é uma substância, o mal não é criado diretamente por Deus, o mal é uma deficiência, Deus permite o mal porque tira do mal bens maiores, e Deus também deu ao ser humano o livre-arbítrio, e a vontade também pode cometer erros, escolhendo um bem inferior ao invés de um bem superior. Isso resolve 100% o problema do mal? Não necessariamente, mas isso nos ajuda a entender por que o mal existe, ou por que há mal. Existe nesse sentido, o mal é real, mesmo que ele seja um nada relativo, um nada devido e não um nada absoluto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Na descrição tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento ao vídeo. Até mais.